Olá, bom dia. Meu nome é Douglas Fischer, sou membro do Ministério Público Federal, Procurador Regional da República na 4ª Região. Atuo perante o TRF da 4ª Região em matéria penal e processual penal e também sou professor de alguns cursos de pós-graduação vinculados pelo Brasil. Gostaria de agradecer aqui à EMAG a possibilidade de falar com você sobre um tema que é muito relevante, que nós estamos debatendo hoje, que diz respeito às prisões cautelares e o problema desta pandemia que nós estamos enfrentando por conta do chamado Covid-19. Não há dúvidas nenhuma que as prisões cautelares, a necessidade, sobretudo, da prisão preventiva, deve ser observada à luz dos estritos dispositivos, das estritas disposições do artigo 312 do CPP. É muito importante realçar também que até pouco tempo nós tínhamos só duas opções, ou a prisão ou a liberdade. Com o advento das alterações legislativas introduzindo as chamadas medidas cautelares diversas da prisão, no artigo 319 do CPP, nós tivemos várias outras oportunidades e agora nós temos um leque de opções em que são possíveis fixar não apenas a hipótese de prisão preventiva ou liberdade pura e simplesmente, mas medidas cautelares, e elas são as mais variadas possíveis. Dentre elas, há a chamada prisão domiciliar, que pode ser acumulada com fiança, pode ser acumulada com monitoramento eletrônico e várias outras circunstâncias. E nós estamos diante, sim, de situações extremamente graves, vivenciadas não apenas pelo Brasil, mas também por vários países. Estamos diante de uma pandemia. E como resolver este problema, diante da necessidade de resguardo e também da proteção da saúde daquelas pessoas que estão presas, recolhidas, sobretudo em regime fechado, em regime semiaberto, é hipótese de concessão de medidas cautelares diversas da prisão para essas pessoas com a concessão de liberdade mediante medidas cautelares. Bem, é preciso ter muito cuidado em cima disso, porque é importante deixar muito claro, eu sou favorável e muito favorável às medidas cautelares diversas da prisão. Mas nós temos que ter cuidado diante dessa quase histeria que está havendo de pedidos formulados indiscriminadamente para a concessão de liberdades e ou medidas cautelares diversas da prisão por conta do Covid. Da Covid-19, ou seja, uma alegação mera e simplesmente dizendo há uma pandemia e, portanto, nós temos que conceder a liberdade para as pessoas. Não é bem assim. O CNJ regulamentou, de certa forma, o tema na resolução número 62, estipulando algumas circunstâncias que devam ser observadas pelos juízes sempre, absolutamente sempre, diante do caso concreto. E é preciso dizer o seguinte, não é colocando as pessoas em liberdade por si só ou numa medida cautelar de prisão domiciliar que nós vamos resolver o problema de evitar a pandemia, sobretudo se estiverem presentes os requisitos para manutenção dessas pessoas no regime um pouco mais gravoso. Portanto, é preciso que os juízes sempre analisem de uma forma muito meticulosa, muito detalhada, a prova dos autos e se há elementos suficientes para aquele caso concreto. Eu tenho um hábito que são as leituras diárias dos precedentes, sobretudo do Supremo Tribunal Federal e do STJ. E eu tenho visto que os ministros do Supremo Tribunal Federal e os ministros do STJ estão bastante cuidadosos quanto à emissão de ordens de habeas corpus para a liberação de pessoas. E eu faço uma referência aqui a dois precedentes. Um deles é a medida cautelar no habeas corpus 184-644 de São Paulo. É uma decisão monocrática do ministro Celso de Mello, que foi julgado, que foi publicado recentemente, dia 8 de maio de 2020. E também o habeas corpus número 577-051 de Minas Gerais, também uma decisão monocrática, agora proferida pelo ministro Nefe Cordeiro, na sexta turma do STJ, e essa decisão foi publicada um dia antes, dia 7 de maio de 2020. Em ambas as decisões, os ministros reconhecem que é preciso ter muita cautela e é preciso demonstrar que naquele estabelecimento prisional há, sobretudo, dois requisitos para a concessão da liberdade. Primeiro, que exista a indicação objetiva de um foco de possibilidade de uma contaminação das pessoas dentro daquela localidade. E segundo, que haja que aquela pessoa esteja dentro do chamado grupo de risco
que, se pegar esse vírus, possa trazer um perigo para a sua saúde. Então nós precisamos ter muito cuidado quanto a isso, nós não podemos tratar isso de uma maneira muito genérica e encontrar nessa possibilidade uma tábua de salvação, entre aspas, obviamente, para que nós comecemos a deferir medidas cautelares de uma forma quase que indiscriminada para aquelas situações que reclamam a prisão preventiva. E nesses casos é bastante simples, até, embora saibamos dos problemas carcerários que nós vivemos hoje em dia, mas é bastante simples para evitar a entrada deste vírus para dentro dos presídios, fazendo-se um isolamento máximo e evitando contatos de pessoas de fora com as pessoas que estão lá, nós teremos de início uma ideia para esta prevenção. Mas claro, o tema é bastante complexo, estou aqui com muita alegria podendo fazer essa advertência, não defendendo, obviamente, que não se concedam liberdades diante dos casos concretos, mas não devemos ter aquilo que é fundamental. Se há requisitos da preventiva e ela já foi determinada, que não foi determinada uma medida cautelar diversa da prisão nos termos do artigo 319, não será por si só essa circunstância prevista agora desta pandemia que ensejará automaticamente a concessão quase que indiscriminada, como pretendem alguns, de soltura das pessoas que estejam recolhidas em estabelecimentos prisionais. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado pela oportunidade.